Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pubcast. Hoje o vídeo vai ser sobre os piores acidentes em Mônaco na Fórmula 1 por década. Começando a nossa lista, vamos para a década de 50, onde tivemos talvez o acidente mais impressionante e inusitado da história de Mônaco. Na primeira metade da década de 50, o piloto italiano Alberto Ascari vinha sendo a sensação da Fórmula 1 justamente após ser campeão em 52 e 53, estabelecendo um recorde que dura até hoje de 9 vitórias consecutivas. Após uma temporada de muitos testes e baixa confiabilidade em 54, a temporada de 55 para o piloto italiano não se mostrava superar as expectativas que ele tinha sobre o carro da Lancia, o famoso D50. Após abandonar o Grande Prêmio da Argentina de 55 enquanto liderava após se envolver em um acidente, a temporada de Alberto Ascari parecia de novo se desenrolar para ser um pesadelo. Após fazer frente a Juan Manuel Fangio na sua famosa e poderosa Mercedes W196, Alberto Ascari chegou em Mônaco se classificando menos de um décimo de Fangio, e isso para os anos 50 era muito pouca coisa, lembrando que a gente tinha classificações onde geralmente o pole era um segundo mais rápido do que o segundo colocado. Na corrida, as previsões começaram a se tornar realidade. Fangio e Moyes, então pilotos Mercedes, começaram a disparar e dominavam a prova, enquanto Ascari vinha em terceiro. A corrida parecia se desenrolar para uma dobradinha da Mercedes, até Fangio ter problemas na transmissão e abandonar. Na volta 80, quando vinha numa confortável liderança, Sterling Moss viu uma corrida que parecia fácil se tornar uma tremenda dor de cabeça para a Mercedes, quando ele abandonou por conta de uma quebra de motor e com isso Ascari se tornou o líder da prova. Após Sterling Moss abandonar, o líder da prova seria então Ascari, que poderia se redimir pelo que aconteceu na Argentina. Porém, a quebra de motor do Moss acabou soltando óleo na pista, e com isso Ascari errou a frenagem da chicane. Com esse erro, o seu Lancia acabou colidindo com as barreiras do porto, fazendo com que o piloto italiano fosse direto ao mar de Mônaco com carro e tudo. Seu carro afundou no mar e Ascari conseguiu sair, sendo resgatado por mergulhadores que estavam próximos, tendo apenas o nariz quebrado. Lembrando que na época não existia cinto de segurança e isso pode ter de fato salvado a vida dele. Um fato curioso sobre Alberto Ascari é que ele era um piloto muito supersticioso. Uma das suas principais superstições é que ele não deixava ninguém sequer tocar no seu famoso capacete azul e usava em todas as corridas o mesmo capacete. 4 dias após o acidente, ele foi a Monza, na Itália, para poder ver o seu amigo Eugênio Castellotti testar o Ferrari 750 Monza, o qual eles iam participar juntos dos 1000 km de Monza, que era uma prova importante de resistência da época. No entanto, de forma inesperada, ele pediu ao seu colega Eugênio Castellotti para dar umas voltas no circuito. Ele queria realmente começar a pilotar o quanto antes para poder superar o trauma do acidente em Mônaco. Ele até deixou de lado a superstição do seu capacete azul que tinha sido avariado no acidente dias antes em Mônaco e pegou emprestado o capacete do Eugênio Castellotti. Na terceira volta, na saída da curva que hoje leva o seu nome, Ascari perdeu o controle da Ferrari de forma inexplicada, bateu forte e morreu no local aos 36 anos no dia 26 de maio de 1955. As causas do acidente até hoje permanecem como um dos maiores mistérios do automobilismo. Dizem que ele tentou desviar de alguém que cruzou a pista. Muitos até acreditam que ele possa ter sofrido um desmaio por conta do acidente recente com a Lancia em Mônaco, mas a verdade é que o que aconteceu naquela curva jamais virá à tona. A superstição perseguiu Ascari até após a sua morte, porque Ascari morreu em um dia 26, assim como seu pai. Ambos tinham a mesma idade, o mesmo número de vitórias em grandes prêmios e se acidentaram em uma saída de curva de forma bem semelhante. 4 dias depois de escaparem de um outro acidente grave. Tanto Antônio quanto Alberto eram casados e deixaram 2 filhos órfãos. Indo aos anos 60, mais precisamente no ano de 1962, quando tivemos um incrível acidente ainda na primeira volta envolvendo os pilotos Dan Gurney, Maurice Trintignant e Rich Ginter. Mônaco então era a segunda corrida da temporada e essa em específico marcou a primeira pole position de Jim Clark na Fórmula 1,
com Graham Hill em segundo e Bruce McLaren em terceiro de Cooper. Lembrando a todos que em 62 a largada de Mônaco se dava onde hoje é a curva do S da piscina. Voltando a falar sobre o acidente, tudo aconteceu quando Louis Chiron, que era quem dava a bandeirada de início de corrida, já que não existiam semáforos, acabou dando esse sinal alguns segundos antes de quando a corrida deveria começar. Sem entender muito bem o que estava acontecendo e com medo de sofrer punição de queima de largada que era de 60 segundos, alguns pilotos não largaram. Mas esse definitivamente não era o caso do piloto belga Willy Merckx, que largava de quarto na Ferrari e acabou tendo uma incrível largada com esse incidente e já liderava na primeira curva. Porém, todos os problemas começaram no hairpin da Gasworks e hoje ficaria entre Antonino Guess e Arrascasse. Willy Merckx acabou freando tarde demais e derrapou, o que fez com que Jim Clark, que vinha logo atrás dele, também tivesse que frear muito forte, e isso ocasionou um efeito sanfona, que gerou todo o acidente que veio logo em seguida. O acidente se deu com Rich Ginter se chocando com a Lotus de Maurice Trintignant, que acabou batendo na Lotus de Innes Ireland e fez esse rodar. Os três pilotos se chocaram contra a parede e logo em sequência se bateram contra os fardos de palha. Com um acidente, um dos pneus de Rich Ginter acabou voando na traseira de Dan Gurney, quebrando sua transmissão e sendo arremessado em um dos fiscais, chamado Andy Baldoni. O fiscal infelizmente veio a falecer em decorrência dos ferimentos desse incidente. Essa corrida, além de marcar a primeira pole position de Jim Clark, também foi a terceira vitória de Bruce McLaren na Fórmula 1 e o primeiro pódio do piloto italiano Lorenzo Bandini. Vamos então seguir para os anos 70, quando o Brasil foi finalmente descoberto na Fórmula 1. O ano é 1974 e tínhamos dois brasileiros no grid: José Carlos Patti, o Moco de Surtees, e o nosso então campeão mundial de 72, Emerson Fittipaldi, que viria a ser bicampeão no fim daquele ano. Mônaco era a sexta etapa do campeonato, que era liderado pelo Emerson. Na corrida tivemos uma primeira fila de Ferrari, com Lauda na pole position e Clay Regazzoni na segunda posição. Ainda na primeira volta, tivemos um incidente múltiplo envolvendo 7 pilotos, inclusive o nosso brasileiro José Carlos Patti. Porém, nenhum deles entra de fato na nossa lista porque não tivemos nenhuma pancada realmente forte, apenas um engavetamento que 7 abandonaram. O acidente dessa década veio apenas 3 voltas depois, com o alemão Hans-Joachim Stuck, que pilotava na March. Stuck vinha na 9ª posição, logo atrás do futuro campeão James Hunt, e tentou uma ultrapassagem arriscada na Cassino Square. James Hunt, sanguíneo do jeito que era, não deixou nem um pouco de espaço, mas Stuck já tinha tentado o mergulho, não foi possível evitar o toque. Stuck tocou na roda traseira de Hunt, o que fez com que a sua dianteira levantasse voo. Após o toque, Stuck foi indo sem controle em direção ao guarda-reio, onde finalizou com uma batida muito forte. Felizmente, Stuck não sofreu nenhum ferimento e saiu andando do carro, e Hunt continuou na corrida até abandonar na volta 27 com problemas no semi-eixo. Indo agora para a inegável era de ouro do Brasil na Fórmula 1, os anos 80. O acidente escolhido foi no ano de 84, durante os treinos livres no Principado. O piloto na ocasião era o inglês Martin Brundle, que estreava na Fórmula 1 após disputar o título de Fórmula 3 inglesa contra Ayrton Senna. Martin Brundle, que era piloto da Tyrrell, acabou sofrendo um acidente em que ele ficou de ponta cabeça na curva Tabac e se machucou levemente, mas foi o suficiente para não classificá-lo para a corrida. Martin Brundle relatou mais tarde que correu de volta aos boxes, mas não teve permissão para entrar no carro reserva, pois foi descoberto que ele não conseguia se lembrar de como voltou aos boxes. O famoso médico da Fórmula 1, Sid Watkins, concluiu que Brundle teve uma leve concussão e foi tomada a decisão de não deixá-lo voltar à pista. No fatídico ano de 1994, em que tivemos 2 mortes no mesmo fim de semana em Imola, o acidente escolhido em Mônaco na década de 90 foi do piloto austríaco Karl Wendlinger. O jovem estava na sua 3ª temporada de Fórmula 1, na novata equipe Sauber. Durante a primeira sessão dos treinos, Wendlinger saiu do túnel e perdeu o controle do carro na frenagem para a Nouvelle Chicane. O carro da Sauber, deslizando para o lado, atingiu uma barreira com uma força considerável,
A barreira era protegida por grandes recipientes de plástico que deveriam estar cheios de água, mas não estavam. A cabeça de Wendlinger atingiu a barreira de metal e os médicos da FIA o encontraram inconsciente. Este acidente mediu 360 G, o maior acidente sobrevivido por um ser humano na história da Fórmula 1. Embora seus sinais vitais tenham se estabilizado rapidamente, ele permaneceu em coma por várias semanas e não participou de nenhuma corrida pelo resto do ano. Ele havia planejado fazer seu retorno no Grande Prêmio do Japão, mas os testes pré-corrida revelaram que o seu pescoço não era forte o suficiente. Wendlinger se recuperou dos ferimentos antes do início da temporada da Fórmula 1 de 95, onde pilotaria na Sauber ao lado de Frentzen. No entanto, teve um desempenho ruim e foi substituído na equipe antes do Grande Prêmio de Mônaco, um ano após o acidente por Jean-Christophe Boulion. Peter Sauber então convocou Wendlinger para as duas últimas corridas da temporada em uma tentativa de recuperar sua forma pré-acidente, porém sem sucesso. Após o acidente, claramente Wendlinger estava longe de ser o piloto que era, porém não perdeu toda a sua velocidade. Depois da Fórmula 1, Wendlinger ainda conquistou o FIA GT em 2000 e venceu as 24 horas de Le Mans duas vezes, em 99 e 2000, pilotando um Dodge Viper. Abrindo um novo milênio, vamos para a década de 2000, mais precisamente no ano de 2001 com o nosso brasileiro Luciano Burti. A bordo de seu Porsche AP04, Burti, ainda nos treinos livres, teve um problema mecânico que o fez desviar para a parede de pneus na Sandevaux. Por pouco, ele conseguiu evitar de bater em vários veículos de segurança estacionados enquanto seguia para o seu inevitável acidente. Burti felizmente saiu ileso do acidente, apenas com seu carro completamente destruído. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele viria a sofrer o seu pior acidente e talvez um dos piores da história da Fórmula 1 em Spa, após tocar com Eddie Irvine na Blanchimont. Mas isso é assunto para outro vídeo e se você quiser saber mais, deixe no comentário. Indo para a década de 2010, tivemos vários acidentes memoráveis e fortes que lembramos de cabeça, mas o acidente escolhido foi do mexicano Checo Pérez, em 2011. Pérez estava em seu primeiro ano na categoria pela equipe Sauber, e vinha fazendo a temporada ok para um estreante. Durante a realização do Q3, Checo bateu na saída do túnel na Nouvelle Chicane. Pérez não teve tanta sorte ao colidir com a barreira usada para separar a pista com a área de escape, e a qualificação teve que ser paralisada com bandeira vermelha por mais de meia hora. O impacto de Pérez com a barreira foi semelhante ao acidente de Karl Wendlinger. Como esperado, as regras de segurança aprimoradas fizeram com que as lesões de Pérez fossem menos graves, pois diferente de Wendlinger, ele sofreu apenas uma concussão e teve uma torção na coxa. Com isso, Checo ficou de fora da corrida em Mônaco e da próxima etapa que era em Montreal, no Canadá. Checo foi substituído pelo piloto reserva Pedro Della Rosa na situação. Chegando à nossa década atual, já tivemos acidentes fortes nesse curto período de 2020 a 2023. E o último da nossa lista é ninguém mais, ninguém menos que Mick Schumacher, o filho do então 7 vezes campeão mundial que dispensa comentários. 2022 era o segundo ano de Mick na Fórmula 1. Após um 2021 horrível para o piloto, esperava-se mais do alemão em seu segundo ano, principalmente por seu sobrenome famoso. Foi na volta 24 que Mick perdeu o controle do carro no trecho da piscina, batendo nas barreiras. Embora o carro tenha perdido a traseira e se partido ao meio, Mick saiu ileso do acidente. As imagens do carro dividido ao meio são impressionantes. Inclusive, já era o segundo carro que Mick conseguia dividir em dois em apenas 7 corridas no ano. No fim daquele ano, Mick veio a perder sua vaga na Haas para outro alemão, Nico Hülkenberg, que voltaria ao grid esse ano em 2023. Günther Steiner, chefe da Haas, disse que um grande fator para demitir o Mick foram as constantes batidas fortes que ele cometeu no início do ano, causando cerca de 3 milhões de euros de prejuízo para a equipe. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo do Pubcast. Se vocês gostaram e quiserem que a gente traga uma parte 2, deixem aí nos comentários. A gente pede por favor que vocês também se inscrevam no canal e deixem um like. Nos siga também em todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição. Até mais, um forte abraço e se cuidem.